Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria. E desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos hoje sobre o tema Família, o grande desafio do reencontro espiritual. E diferentemente de outras apresentações, a mensagem de abertura desta reflexão nos vem do Espírito Camilo, benfeitor espiritual do médium Raul Teixeira, lá na obra Desafios da Vida Familiar. Camilo diz: a formação familiar tem por objetivo, entre outros, fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo de milhares de anos na alma humana. Bem sabemos que é fato que uma das imperfeições mais recorrentes no ser humano é o egoísmo, considerado pela espiritualidade superior como uma chaga social da humanidade. Mas, como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo dos gentios disse: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo reconhecia que todos nós temos um grande compromisso e grandes deveres para com a família. Deveres não apenas materiais, mas, sobretudo, espirituais e morais. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, cuja temática central é honrai a vosso pai e a vossa mãe, mais especificamente no item 8. Quando o assunto é família, todos nós observamos uma triste constatação: que o Espírito Camilo, lá na obra Desafios da Vida Familiar, aponta para todos nós. Camilo diz assim: é no trato familiar que ocorrem as indisposições, as querelas, os embates fortes, nos quais aqueles que se sentem oprimidos gritam por liberdade. Os que se sentem desrespeitados evocam respeito. Os que se admitem vitimados por desatenções ou desconsiderações propugnam por atenção e consideração. Essa é a razão pela qual eu sempre disse que a família é o grande laboratório dos ajustes e reajustes espirituais. Porque a espiritualidade reúne no mesmo núcleo familiar todos aqueles espíritos que já se conhecem de muito tempo
e que vem ao longo das reencarnações assumindo diferentes papéis no núcleo familiar. Ora como pai, ora como mãe, ora como avô, ora como tio, ora como filho, como filha, mas sempre com o objetivo único do progresso espiritual. Mas é fato que esses espíritos, sendo uns devedores dos outros, trazem consigo todo um pretérito de dificuldades que vão aflorar durante o período reencarnatório na existência terrena. Você poderia perguntar: o que é família segundo a doutrina espírita? E a resposta está no capítulo 2 da obra Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel com o médium Chico Xavier. Emmanuel diz: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos. Porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Qual é o destino de cada um de nós? Tornar-se espírito puro. Como é que isso vai acontecer? Pelas diversas experiências reencarnatórias, na qual, em cada uma, vamos progredindo. Lentamente, é fato, mas de forma firme, nesse desiderato do progresso espiritual. Agora, precisamos, para isso, de um laboratório para fazer as experiências desse progresso. E um desses laboratórios, e seguramente o mais importante de todos, é a família terrestre. Embora nós devamos considerar também que o ambiente de trabalho é um laboratório também de ajustes e reajustes. Qual o imperativo ético que rege a família? Porque a família está subordinada às leis morais, e delas principalmente a lei de amor, a lei de progresso, que consta lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, mas está subordinada também a uma ética de convivência. Na obra SOS Família, da benfeitora Joana de Ângeles, com o médium Divaldo Franco, no item família, Joana assinala algo importante. Ela diz: a família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros. Olha que importante. Essa ética que deve dominar a família não é apenas de um para com o outro, mas de todos entre si. Favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Então, esse respeito ético, esse bom comportamento que os membros familiares devem ter entre si, é que favorece a harmonia familiar. E não nos esqueçamos que a família é a menor célula da sociedade. Mas eu queria chamar a atenção para algo importante a ser considerado por todos nós quando pensamos nesse tema família, o grande desafio do reencontro espiritual. Que é algo dito pelo próprio Espírito Camilo, lá na obra Desafios da Vida Familiar.
Camilo diz assim: ressalvados os casos de horrendos comprometimentos, onde a fervura de malquerenças e de ódios não dá margens a grandes conquistas na esfera da afetividade, os relacionamentos das famílias comuns têm tudo para propiciar maior aproximação, maior interesse, melhor envolvimento entre os seus membros. Olha que interessante. Apesar de todas as dificuldades, das brigas, das confusões, das dissensões, que atrapalham, que impedem as conquistas da afetividade, ainda assim, o relacionamento entre os membros da família deve promover sempre aproximação, interesse, envolvimento, desenvolvimento de potencialidades crísticas que todos nós carregamos no nosso DNA divino, considerando que somos todos filhos do mesmo Pai e, por conseguinte, irmãos. Então é importante pensar que, mesmo com todas as dificuldades que possam existir no relacionamento entre as criaturas de uma mesma família, ainda assim o objetivo maior do progresso espiritual de cada um e de todos deve nortear estas relações. Entretanto, diz o Camilo, é no trato familiar que ocorrem as indisposições, as querelas, os embates fortes, aquilo que falamos anteriormente. É lá que estão os oprimidos que querem liberdade, os desrespeitados que querem respeito, aqueles que se consideram vítimas da desatenção e da desconsideração e que querem atenção e consideração. Porque estas dificuldades, muitas, são frutos da convivência familiar do presente. Mas há uma âncora no passado em que as dissensões entre esses espíritos precisam ser realinhadas, corrigidas, e todos eles voltam no mesmo núcleo familiar para promover esta recuperação. Mas é fato que na presente existência, estes espíritos, estas criaturas, provocam muitas dificuldades que desarmonizam a família. Vamos então usar com estratégia pedagógica para melhor compreendermos este assunto. Família, o grande desafio do reencontro espiritual, perguntas e respostas. Perguntas que estão na cabeça de todos nós, mundo afora. Vamos usar como base os desafios da vida familiar, a obra do Espírito Camilo, com o médium Raul Teixeira. Foi perguntado qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado. E Camilo respondeu: os espíritos que vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho de autorredenção e de heterorredenção, ou seja, redenção consigo mesmo e redenção com os outros, ou seja, de renovação pessoal, individualmente e em vários grupos humanos, precisam encontrar o caldo cultural necessário, imprescindível ao desiderato buscado no seio da família. Que desiderato é esse? O progresso, a melhoria espiritual. Tem necessidade de achar o ninho familiar em boas condições, para que, então, desenvolva a contento o seu labor. Ou seja, deve reinar na família todas aquelas virtudes que eu denomino virtudes crísticas, de paciência, de tolerância, de calma, de prudência, de sabedoria, de amor, de bondade, para que neste caldo cultural, em que todos estão imersos no ambiente familiar, cada criatura de per si possa evoluir
possa promover a sua autorredenção, como também a redenção para com os outros, porque todos nós somos devedores uns dos outros. O segundo desafio: haverá alguma gradação no nível dos sentimentos afetivos recíprocos desenvolvidos na família? Responde Camilo: certamente. Se iniciarmos pelo casal, verificaremos que a esposa experimentará por seu esposo e este por aquela algo que nunca houvera experimentado antes. É o que se convencionou chamar de amor conjugal ou passional. Evidentemente que nesta primeira fase é fortemente o amor eros, o amor do desejo, o amor dos cônjuges, que é normal e necessário. O casal está ali sozinho, o marido vivendo para a esposa vivendo para o marido. É natural que isso aconteça. Mas aí o Camilo diz: quando nascem os filhos, o tipo de sentimento envolvido, o amor de pai, de mãe e o de pai para com os seus rebentos, não é o mesmo experimentado pelo casal. Então aquele amor eros vai dar lugar a outro amor, o amor fíleo, o amor storge. Ele diz: há diferente colorido emocional entre esses diversos níveis de amor. Há profundas e importantes nuances. Mas o grande amor que deve vigir na família, que agora já é um conjunto mais amplo, do marido, da esposa, dos filhos, é o amor ágape. O amor de Jesus. Aquele amor descrito por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Com todas aquelas características que deve adornar esse amor ágape. Ser paciente, ser bondoso, ser justo. Então aquele amor eros que unia o casal no primeiro momento vai agora, com a chegada dos filhos, diz o Camilo, se transformando e evoluindo para um amor mais sutil, um amor mais próximo da lei de amor pregada por Jesus. Pergunta-se: quando ainda no mundo dos espíritos, antes do berço físico, o espírito tem consciência da importância que terá sua futura família sobre seu progresso? E o Camilo respondeu: na maior parte das vezes, sim. Então não é uma coisa 100% certa. Pode acontecer de um espírito não ter essa consciência. Mas, na maioria das vezes, sim. É no além que costuma ser instruído por seu anjo guardião ou por entidades benfeitoras que o orientam para o bom aproveitamento da reencarnação. O planejamento reencarnatório é uma coisa feita com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade. Não se diz simplesmente para o espírito que está no plano espiritual: olha, você vai reencarnar amanhã, você vai para a Terra novamente. Não, não é assim que funciona. Há inclusive o chamado senso de oportunidade, ou seja, qual é o melhor momento em que aquele espírito deverá voltar para a Terra. Então há todo um processo de instrução do espírito que vai reencarnar por parte do seu anjo guardião, do seu anjo da guarda, e por todas as entidades espirituais benfeitoras que estão envolvidas naquele planejamento reencarnatório. Por quê? Para que o reencarnante aproveite da melhor forma possível a sua existência terrena e possa efetivamente dar passos largos na senda do progresso espiritual. O Camilo diz ainda: no invisível, promete a Deus, através dos espíritos mentores, que vai fazer o melhor do seu tempo, das suas oportunidades, da sua saúde e da sua inteligência, de modo a libertar-se do sombrio pretérito que o aturde. Olha que interessante. Então é uma promessa, né?
Há um compromisso. Compromisso para com Deus, é um compromisso para com Jesus, para com toda aquela espiritualidade que ajudou no processo, em que a criatura vai aproveitar o seu tempo com sabedoria, vai aproveitar todas as oportunidades, as boas e as más, vai aproveitar a sua saúde, a sua inteligência, a sua diligência, vai aproveitar a sua vontade de progredir, para libertar-se desse pretérito, dessas imperfeições pretéritas que ainda incomodam a criatura. O espírito tem consciência disso. Quando ele está no planejamento reencarnatório, ele tem consciência disso. Lembremos-nos lá do que aconteceu com André Luiz, que nós já vimos no filme Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2. E o Camilo diz, comumente, tem consciência de que sofrerá o processo de esquecimento, a fim de atuar no mundo com mais ampla liberdade, sem constrangimentos dispensáveis. E mesmo assim, se alegra com a simples certeza de poder voltar ao planeta. Olha que interessante. Ele sabe, lá no plano espiritual, que quando ele vestir um corpo de carne, ele vai esquecer. Por que ele vai esquecer? Você pode pensar, poxa, mas isso é uma injustiça, combinou tudo, e na hora que reencarna esquece de tudo que está combinado? Sim, para que ele possa atuar com liberdade, como diz o Camilo. Sem nenhum constrangimento. Você imagina alguém que reencarna sabendo de todo o seu pretérito, de todas as suas dificuldades, reconhecendo nos entes familiares seus inimigos do passado? Como seria difícil para essa criatura? Que tipo de constrangimento ela sentiria? Nesse caso, o esquecimento é uma lei que favorece a própria liberdade da criatura. Mas, como diz Camilo, o mais importante de tudo isso é a alegria que o espírito sente em poder regressar à vida espiritual, à vida material, perdão, para dar seguimento à sua saga de progresso espiritual. Mas você pode perguntar como tratar então os problemas pretéritos que ressurgem na família. É fato que isso vai acontecer? Sim. Mas também não esqueçamos do que eu já falei anteriormente. Muitos dos problemas que nós temos hoje no seio familiar não é de vidas passadas, não, é de vida presente. São dificuldades que nós criamos presentemente. Santo Agostinho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, agora no item 9, ele dá um aconselhamento importante para a gente aplicar diante dos problemas pretéritos que ressurgem na família. Ele diz que a gente deve usar a abnegação e o perdão para com todas as criaturas no seio familiar, acolhendo-os, portanto, como irmãos. E diz, auxiliai-os, e depois no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Sim, porque, perdão, no seio familiar, nem todos têm os mesmos problemas, estão no mesmo nível de dificuldade. Tem uns com mais dificuldades e menos dificuldades. Veja que é comum nós termos o que muitos chamam de filho-problema. Filho nunca foi problema para ninguém. Filho é oportunidade redentora. Mas nós temos criaturas com mais dificuldades que acabam se tornando, usando uma expressão popular, o patinho feio da família. Aquele que tem mais dificuldade é que precisa de mais amor, de mais carinho, de mais atenção, de mais compreensão. Por isso que Santo Agostinho recomenda a abnegação e o perdão.
acolher essas criaturas, acolhê-las com amor. Elas precisam se sentir protegidas. E isso não significa dizer que vai se passar a mão na cabeça por cima de todas as faltas que eles possam cometer. Não, eles deverão ser devidamente corrigidos, orientados, sem dúvida. Agora, se todos conseguem cumprir esta missão da abnegação e do perdão, seguramente quando todos regressarem ao plano espiritual e que vão se reencontrar, vão estar absolutamente felizes. E cada um que salva o outro, este outro seguramente vai salvar um outro espírito. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar na Instrução dos Espíritos, capítulo 14 do nosso Evangelho, um texto que eu imagino dar um fechamento oportuno para esse tema. O texto é de Santo Agostinho, a instrução é dele. Recordar que Santo Agostinho deu um trabalho para sua mãe, Santa Mônica, que não foi pequeno. Tinha uma vida absolutamente dissoluta. E como se diz no popular, colocou muito cabelo branco na cabeça de sua mãe. Mas Santo Agostinho, depois do seu encontro com Jesus, tornou-se um outro homem. Entrou para a vida religiosa, tornou-se bispo de Hipona e deixou uma contribuição excelente para a formação ético, espiritual e moral da humanidade. Lá nessa instrução, Santo Agostinho diz assim: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração, sem nenhuma dúvida. Aquele que suporta com coragem a miséria e provações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. Ou seja, todas as dificuldades materiais e provações materiais que cada um de nós experimenta, muitas vezes se tornam pequenas diante da ingratidão dos familiares, especialmente a ingratidão dos filhos. E eu penso que muitas vezes nós nos sentimos sofredores com essa ingratidão porque nós ainda temos grandes expectativas em relação ao comportamento dos outros. Nós fazemos as coisas para os outros, mas sempre com a ideia do retorno, do pagamento. Amar desinteressadamente como Cristo amou. Como diz lá o Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Se nós verdadeiramente praticarmos o amor ágape, que é o amor de Jesus, no seio familiar, em que pese ser a família o grande desafio do reencontro espiritual, seguramente todos sairão desse reencontro espíritos melhores, mais evoluídos. Agradecendo o carinho da atenção e de todas as vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço